Olá, seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. Olá, seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia. Eu sou o outro Cal Oliver, o seu novo nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje eu vou te contar várias curiosidades sobre o mundo secreto de Coraline. We've been waiting for you, Coraline. E hoje eu vou te contar vários easter eggs, várias curiosidades sobre esse filme que é incrível. Além disso, eu vou te contar um conto de terror que ajudou a inspirar este filme que é sucesso no mundo inteiro. Coraline e o Mundo Secreto foi um filme lançado no dia 5 de fevereiro de 2009, um dia depois do meu aniversário. Nos cinemas dos Estados Unidos, ele só chegou no dia 6 de fevereiro, e no Brasil, no dia 13 daquele mesmo ano. A primeira exibição do filme foi em um centro de artes em Portland. Coraline tem como base o livro de Neil Gaiman. Eu já falei sobre Neil Gaiman antes aqui no canal no vídeo do Ifrit. Você pode acessar aqui pelo card. Neil Gaiman criou American Gods e várias outras obras, incluindo Sandman, que eu vou fazer vários vídeos aqui neste canal. E para você não ficar fora de nenhum deles, lembra de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Assim você vai receber todos os vídeos aqui do Nerdoterapia. Nós temos sessões todos os dias. Você vai saber muito mais. Você vai ficar cada vez mais nerd. Na história criada por Neil Gaiman, nós temos algumas diferenças em relação ao filme que chegou nos cinemas pra gente. A profissão dos pais de Coraline é bem diferente da proposta que a gente vê no filme. O personagem Wybie nem sequer existe no livro, porque o livro é narrado totalmente por Coraline, ela contando as suas experiências. A versão em animação, que é o stop motion, foi criada por duas produtoras diferentes. A Laika, que é responsável por filmes como Kubo e Paranorman, e a Focus Feature, que foi o primeiro trabalho em animação desta produtora. Antes disso, eles trabalhavam mais com live action. Eles têm, por exemplo, no catálogo Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, Orgulho e Preconceito, e o maior sucesso deles é O Segredo de Brokeback Mountain. No ano de lançamento, Coraline era considerado o maior filme de animação. Ele tinha 100 minutos. Depois disso, a gente teve outros filmes um pouco maiores, por exemplo, Kubo, da própria Laika. Mas até aquele momento, Coraline era a maior animação que já teve na história. O diretor de Coraline foi Henry Selick. O Henry ele já tem uma experiência muito legal com stop motion e ele usou toda essa experiência em Coraline. Mas onde foi que ele adquiriu essa experiência? O Estranho Mundo de Jack. Muita gente acha que o filme é dirigido pelo Tim Burton. A história original é do Tim Burton. Naquela época, ele preferiu trabalhar mais com Edward Mãos de Tesoura, enquanto as outras pessoas utilizaram a história dele como mote de criação para criar o extraordinário mundo de Jack. Na equipe, além de Selick, tinham outras pessoas que já haviam trabalhado junto em filmes como O Estranho Mundo de Jack. O Henry Selick, ele adora espalhar easter eggs, que são referências dos seus outros trabalhos. O primeiro easter egg que eu classificaria aqui pra vocês é que durante o pagamento, sabe o pessoal que tá fazendo a mudança da mãe da Coraline? Naquele momento ela entrega uma nota. A nota tem o rosto do diretor da obra. Outro easter egg muito legal que vocês podem notar é que quando o pai de Coraline aparece, não o pai dela, o outro pai, ele usa um par de chinelo. Aquilo é uma referência a um filme chamado Monkey Bone, que também foi dirigido por Henry Selick. Quando a outra mãe está preparando comida para Coraline, existe um easter egg mais legal, na minha opinião, porque é um easter egg de O Estranho Mundo de Jack. Quando ela quebra o ovo, é possível ver o rosto do personagem na gema. Mas, voltando à mudança da mãe original de Coraline, quando o caminhão da mudança está saindo, é possível ler um nome: Hemphitt Brothers. Hemphitt Brothers eram os dois animadores que trabalharam com Selick em O Estranho Mundo de Jack. Naquela mesma época, um deles já havia morrido. Eles eram Jerome e Joey. Jerome continuou trabalhando até o final da obra de Coraline. Joey havia falecido num acidente de carro que aconteceu no ano de 2005. E foi muito impactante para várias pessoas que já estão na mídia, como o próprio Tim Burton. Várias pessoas fizeram declarações e, inclusive, a noiva cadáver foi uma homenagem do Tim Burton para ele. A cena da loja de brechó, o brechó Linden, é uma referência a um dos produtores de Coraline. É uma referência ao produtor Henry Linden.
Naquela época eles não queriam de jeito nenhum que aquela cena fosse pro filme. Várias cenas foram cortadas de Coraline pro produto final. Inclusive, eles queriam retirar aquela cena. Só que aquela cena, ela conecta com uma cartada final, quando a mãe de Coraline dá um par de luvas para ela, que eram as luvas que ela havia visto naquela loja. Se aquela cena tivesse sido retirada, a cena da loja, a gente não teria essa conexão com esse evento final do filme e poderia ficar ali um pedacinho do nosso coração sobrando, não é mesmo? Na cena em que as senhoras Spring Forcible se apresentam para Coraline, elas recitam Hamlet. Existe outra referência também na cena final delas, quando as crianças são salvas. Você pode perceber claramente uma referência estética ao pintor Van Gogh. No ano de 2015, a produtora Laika decidiu leiloar bonecos que eles utilizaram para fazer os filmes em stop motion Paranorman, Coraline. Para vocês terem ideia, para cada roupa que a Coraline usava, era um boneco diferente que protagonizava a personagem. Por mais que eram todos similares, eram vários bonecos e eles puderam ir todos a leilão. Haviam bonecos que foram leiloados por $50 mil. No total, a Laika conseguiu arrecadar $1 milhão. Sabe o que eles fizeram com o dinheiro? Doaram para a caridade. Não especificamente a caridade. Eles doaram para The Art of Elysium, que é uma associação que ministra cursos gratuitamente para as pessoas em Los Angeles. Então, para vocês terem ideia, Los Angeles é uma cidade cara pra caramba. Eles conseguiram fazer com essa iniciativa que essa instituição mantivesse os custos para ministrar cursos gratuitos de arte para a população. O projeto Coraline teve 2 anos só de pré-produção. Então, para vocês terem ideia, entre criar roteiro, desenhar personagens, selecionar, criar storyboard, lapidar, começar a criar os bonecos, eles gastaram 2 anos. Outro easter egg que eu adoro é que, sabe o Bobinski, aquele acrobata incrível, que ele tem os ratinhos treinados e tudo mais? Aquela medalha que ele utiliza não é uma medalha qualquer. Aquela medalha foi dada para as pessoas que se voluntariaram para auxiliar na limpeza do desastre de Chernobyl. E é uma referência super cuidadosa e delicada. Então, provavelmente, Bobinski trabalhou no desastre de Chernobyl. As músicas tão marcantes de Coraline não deveriam ter sido exatamente aquelas. Na época da produção do filme, eles contrataram uma banda de rock. A banda se chama The Might Be Giants. É uma banda de rock indie que foi contratada para fazer as canções de Coraline. Entretanto, os produtores não gostaram e acharam que as canções que eles estavam criando não combinavam com Coraline, exceto uma delas, Chuta. Essa é uma canção sobre a Coraline, ela é um amor, uma bonequinha. E então, Bruno Colic ficou responsável por toda aquela trilha sonora que causa uma ambientação familiar, aconchegante e bizarra. Porque Coraline é pra criança, mas assim, desde que meu irmão nasceu e ele assistiu pela primeira vez, eu assisti e pensava, meu Deus do céu, isso não é pra criança. Talvez isso não seja pra crianças, ou seja, desde a sua primeira versão, quando era um conto. E se eu te contasse que Coraline não era para ter sido uma animação? A primeira ideia, quando leram a primeira proposta, a semente para criar o filme, seria um live act. A Dakota Fanning, ela seria a Coraline. E de fato ela foi. Ela foi a dubladora responsável. Só que esse projeto se transformou ao longo do percurso. Quando propuseram que fosse uma animação, Selleck falou, vamos trabalhar com stop motion, porque era a vibe dele, ele já dominava muito. Ele era lendário pelo que ele fez em Um Estranho Mundo de Jack. Eu amo Jack, você ama Jack, todo mundo ama Jack. Então quando ele propôs, todo mundo amava Jack, todo mundo amou Coraline. Muitas pessoas perguntam se Coraline teria uma sequência. A resposta é impossível. Primeiro, o estúdio responsável, Laika, eles não gostam de continuações. Eles gostam de trabalhar obras fechadas. Então eles não gostam de reproduzir, continuar as obras que eles já fizeram, que eles já refletiram sobre elas. Então eles decidiram que nunca fariam uma continuação por conta deles. Então nós também não teríamos um material base para inspirar Coraline, porque tanto o filme quanto o livro tem uma pequena inspiração em um conto muito antigo que tem mais de 100 anos. Você é artista que está me assistindo e já quis em algum momento fazer Coraline, eu posso te contar. O conto original, ele é de domínio público. Você pode fazer uma cena, você pode fazer um espetáculo inteiro e ninguém vai poder fazer nada. Domínio público. Coraline custou $60 milhões. Levou quase 8 anos para ser feita. Eu acho que chegou no cinema com uma perfeição absurda. Eu acho Coraline de uma delicadeza, de uma potência e, claro, é um trabalho infantil das trevas. É uma coisa que consegue pegar. Mas para inspirar o filme,
Eles também se basearam num conto, que é um conto muito tenebroso, e eu vou contar ele pra você agora. O conto foi escrito por Lucy Clifford e se chama Minha Nova Mãe. Há muito tempo atrás, haviam duas crianças, uma chamada Blue Eyes, em português seria Olhos Azuis. Ela tinha belos olhos azuis. A sua irmã se chamava Turquia. As duas eram unha e carne. Elas também tinham outro irmão, um mais novinho, bebezinho. Elas moravam dentro de uma floresta com a sua mãe. O seu pai estava na guerra, então eles mal conseguiam se falar. Elas sentiam muita falta do pai. Naquela época, a mãe solicitava sempre que elas fossem até a cidade para buscar correspondência referente ao pai delas. Elas sempre iam, ficavam com muita saudade, sentiam falta dele, e elas eram crianças muito dóceis, educadas, amorosas. Era muito fácil conviver com aquelas crianças. Até que um dia, enquanto elas voltavam pelo caminho da floresta, elas encontraram uma mulher parada, com uma caixa e um instrumento musical que elas não conheciam. Elas ficaram muito curiosas e perguntaram o que era aquilo. Aquela caixa havia duas pessoas dentro, um homem e uma mulher. Quando ela tocava aquele instrumento que as crianças não conheciam, o homem e a mulher pequenininhos saíam de dentro da caixa e dançavam. Mas eles não dançavam para qualquer criança. Eles só dançavam para as crianças mais terríveis que se tem notícia. Elas eram dóceis demais. A mulher falou, quem sabe numa próxima. As crianças chegaram em casa e estavam cochichando. Nossa, mas o que é aquilo? E a mãe, tentando entender por que elas cochichavam tanto, começou a prestar atenção no que elas diziam. Elas estavam tramando formas diferentes de se tornarem más, malcriadas, de fazerem travessuras, para que talvez numa próxima oportunidade, quando fossem até a cidade, elas tivessem a honra, o privilégio de ver aqueles dois, aquele homenzinho e aquela mulherzinha dançando, saindo de dentro da caixa. A mãe ficou completamente decepcionada. As filhas estavam sendo influenciadas por alguém que elas viram pela primeira vez, por nada. A mãe era sempre tão carinhosa, sempre esperava as duas com pão doce e chá. Até que um dia elas foram novamente até a cidade. Naquela época elas tentavam de todas as formas se tornarem más. A mãe dela, a mãe das duas, havia dito que se elas se tornassem muito más, ela iria embora. E no lugar dela viria uma mulher com olhos de vidro e rabo de madeira. As crianças, como o primeiro ato de uma criação, falou, mentira sua, você é uma mentirosa. E a partir daquele ato, tudo começou a desandar. As duas fizeram de tudo para dificultar a vida da mãe. Mais uma vez, as crianças voltaram até a cidade, buscaram uma correspondência, e quando voltaram, encontraram aquela mulher estranha, no meio da estrada. A mulher disse que, infelizmente, elas não eram más o suficiente ainda, e que o homem e a mulher ainda estavam dentro da caixa. Ela disse também que quanto maior a maldade, mais eles iam dançar. Iam dançar muito. Então as crianças voltaram até a casa delas no meio da floresta, decididas a serem terríveis. Elas começaram a dificultar as coisas para a própria mãe. As coisas ficaram cada vez mais difíceis. A mãe começou a perceber que a situação estava ficando insustentável. Naquela mesma época, o pai parou de dar notícias. Não havia correspondência do pai. Então a mãe estava sozinha, com 3 crianças. Uma delas, bebê, dependente delas. E as outras 2, que já eram mocinhas, podiam estar ajudando. Blue Eyes e Turquia fizeram um inferno da vida da mãe. Até que chegou o dia que ela não aguentou. Ela simplesmente juntou as suas malas e foi embora. Ela carregou apenas a criança e disse que nunca mais voltaria. Que ela havia avisado várias e várias e várias vezes para aquelas 2 que elas não podiam ser travessas, levadas e terríveis. Elas precisavam ser educadas. E ela disse que, quem sabe com a nova mãe, a tão boa mãe, elas sejam melhores. Quando a mãe saiu de casa, elas perceberam que aquele ato era o ápice da maldade das 2. Elas voltaram até o lugar, uma encruzilhada no meio da floresta, onde ficava aquela mulher. A mulher estava lá, com seu instrumento e a caixinha. Quando elas chegaram, ela disse, infelizmente, vocês não são más o suficiente. E, sinceramente,
O homenzinho e a mulher nem estão mais aqui. Melhor que vocês voltem para casa, para a mãe de vocês. Vocês são boas demais. As duas voltaram sozinhas para casa. Elas aguardaram, choraram, esperaram de todas as formas que a sua mãe voltasse. Era tudo que elas mais queriam naquele momento. Então elas ouviram algo bater na porta. Quando o som ecoou pela terceira vez, elas se deram conta de que alguém estava batendo a porta. Então elas foram até a janela para observar. Elas conseguiam ver apenas um longo chapéu negro. Os braços eram muito magros. Não era a mãe delas. Entretanto, havia um detalhe curioso. Um brilho malicioso vinha daqueles olhos. Mas não era um brilho qualquer. Pareciam que os olhos dela eram feitos de vidro. Ninguém nunca mais teve notícias de Blue Eyes e Turquia. Depois que aquela criatura apareceu na porta da casa delas, boatos aconteceram por todos os lugares. Boatos de que elas morreram dentro da floresta. Outros diziam que elas morreram em casa. Mas os corpos nunca foram encontrados. Outras pessoas acreditam que elas ardem no inferno porque decidiram ser más. E essa história era contada para crianças, para que elas lembrassem de ser boas sempre. Essa história ajudou a tecer a trama de Coraline. Blue Eyes se tornou Cabelos Azuis, dados à Turquia, que a gente conhece como Coraline. No livro, a Coraline não tem o cabelo azul. Isso é uma referência a esta história. Se você gostou desse vídeo, lembra de dar um like. Lembra de clicar aqui, se inscrever no canal. Nós temos vídeos novos todos os dias. Assina a notificação. Aqui você vai ter vídeos todos os dias, trazendo informações de séries e filmes e obras que você já assistiu e coisas que você nunca viu também, para que a gente possa, com o tempo, criar um estofo para a gente debater de forma mais profunda outros elementos da cultura pop. Eu espero que vocês se inscrevam e estejam aqui comigo amanhã, neste mesmo horário. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Não se esqueça, só existe um nerdoterapeuta. E eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. Vem fazer Sua sessão de nerdoterapia comigo hoje? O que você me diz? Você já se inscreveu no canal? O que você acha? Já todos esses canais que você conhece e ficar só com a gente. A gente pode te dar um par de botões para você colocar no lugar dos seus olhos. Você vai ver muito melhor. Você vai saber muito mais. Você vai ficar